feminismo. Ai, que massa. Vai. Ele mandou uma pra mim. Pronto, coloquei gravando agora. Tá gravando aí? Aparece pra vocês? Tá. Aparece Quer também. dizer, tá aparecendo. Ok. Aparece também essa telazinha com o slide, né? Uhum. Ótimo. Aí, como o Guilherme mandou uma questão aqui para mim da aula anterior, que caiu uma questão de bloco econômico, aí eu resolvi trazer essa questão para sobre o a gente NAFTA. discutir. Isso, caiu essa questão, não foi sobre o NAFTA? Uhum. Pronto. Por favor, Vitor, lê aqui essa questão para mim. Um dos objetivos do NAFTA é conferir aos países integrantes do bloco o OA. Beleza. Aí tem O NAFTA é o quê? É um bloco formado por 3 países, né? No hemisfério México, norte. Estados Unidos e Canadá. México, Estados Unidos e Canadá. Eu Tratado marquei Norte-Americano de Livre Comércio. Já diz basicamente que é um bloco, ó, pelo nome dele. Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou seja, é um bloco que forma uma zona de livre comércio, que existe apenas livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. Pronto, só isso. Só isso. Um dos objetivos do NAFTA é conferir aos países integrantes do bloco U ou A. Letra A, um dos objetivos do NAFTA. Estabelecimento de um sistema monetário unificado. Eles têm esse objetivo de estabelecer uma moeda única entre eles, entre Canadá, Estados Unidos e México. Letra A, Não. descarta ou não? Descarta. Descarta. Primeiro, que zona de livre comércio, como eles são zona de livre comércio, não existe isso de aderir moeda única, de promover uma moeda única entre eles 3. Não tem isso. Letra B, equiparação dos direitos trabalhistas dos países. Eles têm esse objetivo, tipo, equiparar o mesmo direito que o trabalhador tiver no Canadá, vai ter o mesmo direito também nos Estados Unidos e no México, tem esse objetivo? Não. Letra C, fortalecimento da circulação de mercadoria entre os membros. C, fortalecimento da circulação de mercadoria entre os membros. E aí, o que é que vocês acham? Eu Acho que é marquei verdade. Marcaram essa? Sim. Fortalecimento da circulação. Um dos objetivos do NAFTA é a livre circulação de mercadorias. Então, a letra C diz fortalecimento da circulação de mercadoria entre os membros, ou seja, entre os países que fazem parte. Beleza. Letra D, legalização da livre circulação de migrantes. De Nada a ver. Jamais, porque Lá no México não é uma muralha Nada entre a os ver. Estados Unidos e o Canadá. Exatamente. Existe uma exacerbação muito grande pelos Estados Unidos, através dos Estados Unidos, de impedir essa passagem de imigrantes, principalmente do México para os Estados Unidos. Então, a letra D você já descarta assim de cara. Letra Ana Beatriz. Ana Beatriz, essas questões que estavam no simulado do Farias, eram? É sim. Essa daqui é uma. É porque eu não posso fazer o simulado do Farias Brito, porque eu não consta como que eu sou aluna. Vixe. Aí eu acho que a Nara vai brigar se eu estiver vendo essas questões. Não, mas eu só trouxe uma questão. Ah, Ana tudo bem, então. Eu ainda não fiz não esse simulado. Só trouxe uma questão. Ciências humanas, né? Aí ela vai ter que resolver ainda sobre o meu caso. Aí eu nem sei se eu vou Certo. fazer ou não, se eu vou poder fazer. Então, vocês desconsideram, viu, essa questão? Mas como eu estou respondendo ela com vocês, eu estou pedindo que vocês reflitam sobre ela. Eu não estou dando a resposta, obviamente. Mas essa questão tá na cara, né? Ana Tá Bela? Pelo muito amor na de cara, é Deus. tipo, muito fácil. Peraí, Pelo amor de Jesus Cristo. tem alguém tentando entrar? Não. Sim, aí vamos lá. Tem alguém falando? Tem? Tá aparecendo aqui um bate-papo. tá falando Se vocês falarem do bate-papo, não tem como eu ver, viu? Porque a minha tela só aparece a minha foto aqui, né? O vídeo, meu vídeo e o slide, só isso. Se vocês falam bate-papo... Vixe, não- então bora quebrar. Vamos falar por trás mesmo, de Ana Beatriz. Eita, faço não. Sim, a letra E, propagação de projetos de integração cultural. Me diga uma coisa, uma zona de livre comércio tem projeto de integrar os países culturalmente? Não. Não, de jeito nenhum. Eles não têm nada a ver Até porque o xenofóbico dos Estados Unidos não quer os mexicanos lá. a gente Então- sabe que rola um preconceito gigante, né? Principalmente em relação aos mexicanos. Então, letra correta da questão, letra C de casa. Letra C de casa. Fortalecimento da circulação de mercadoria entre os membros. Questão super, hiper, mega fácil. Falando Era de... uma das mais fáceis. Ana Beatriz, você uma leu zona as de livre outras comércio. questões? Você o quê? Leu as outras questões? Guilherme mandou umas 4 ou 5 questões para mim só. Mas eu só escolhi essa porque essa foi a questão da aula passada, que eu não tinha feito nenhuma questão com vocês. Mas eu vi algumas... Caiu algumas questões, questão relacionada à mulher, caiu fuso horário, ele mandou para mim. Fuso Aí, horário.
questão também de um conteúdo que você já viu. Ixi, boy, a do fuso horário tava Eu acho fácil. que eu viu, boy? errei a do fuso Ah, horário. eu acertei o fuso horário. Eu fiz a do fuso horário. Guilherme fez de um modo diferente a do fuso horário e, segundo ele, não colocou a alternativa correta. Eu disse, Guilherme, Dava 9 do outro dia, não era? Era 9 Pois se for isso, eu prefiro acertei. Se fazer for do meu 9 do jeito. outro dia. eu prefiro fazer do meu jeito retrógrado e arcaico e antigo, que dá certo, do que fazer de um modo moderno e dá errado. Mas aí eu fiz com Eu ele. não e aí sei deu fazer, eu errei a questão. Mas a gente vai É ter uma porque, aula sobre os tipo, dois. tava menos 3 do a oeste e tava 10 do leste, se eu não me engano, aí somava tudo. Que Eu quando não vai sei para se- leste, Eu não sei se eu ainda aí tenho a questão aqui. era às 8 horas, tipo, ele saía do Brasil às 8 horas do dia 5 da noite. Aí que hora chegava lá no outro país? Na verdade, o jogo a começava questão às era 8 sobre horas. o jogo. Ei, vocês estão falando disso aqui, olha. Eu não fiz assim, não. Nessa daqui que vocês estão falando? É. Cadê? Dá pra ver como é que eu respondo? É essa. Sim. Olha como é que eu respondo. Aí 8 horas por quê? Não entendi, não. Peraí. Porque tava dizendo na questão que o jogo começava às 8 horas. Não, mas porque eu sei, era, mas aí... era falando da Copa do Mundo. Aí falava a hora que o jogo ia começar no Brasil e a hora que ia se adequar para ele assistir lá o jogo. Eu sei, mas eu tô falando da 8 horas que ela anotou ali. Dia 3 alguma coisa, sei lá. Eu não sei, porque eu não tô com a questão aqui, Vitor. Eu não sei o que tá dizendo na questão. Eu só anotei os dados. Era um negócio assim, tava no Brasil a Só menos anotei os 3 dados. da oeste. Tava no -3, ia pro 120 graus leste, era? Ia pro 10º no leste. Se eu não me engano, tava no 10 no leste. Horário. 10 fuso horários, se eu não me engano. Enfim. Mas se der tempo ainda hoje, eu pego essa questão. Eu sei que tá no meu WhatsApp. Guilherme mandou para mim. Vamos continuar, né? Aula 4, Geografia 2, volume 1. Essa aula é bem decoreba. Mas é facinho também. Decoreba, mas é facinho. E a gente vai passar por ela bem rápido. A inserção do Brasil no globo. Aí vamos lá. O Brasil é um país que tem dimensões continentais. Obviamente, dimensão continental por quê? Porque é um país muito extenso. Tanto no sentido norte e sul, quanto no sentido leste e oeste. Se a gente contar os países que possuem as maiores extensões do globo, o Brasil se encontra como o 5º maior país em extensão. Se a gente contar as terras descontínuas. O que seria terra descontínua, professora? E aí, alguém arrisca? Seria uma terra descontínua que não segue o seu principal território. Por exemplo, se a gente tirasse aqui, os Estados Unidos é composto por essa parcela aqui no hemisfério norte, né? Mas ele também é composto pelo Alasca e pelo Havaí, lá no Pacífico. Se a gente tirar o Alasca e o Havaí, que não são terras contínuas, os Estados Unidos seria menor do que o Brasil. Mas quando a gente vai contar os maiores territórios do mundo, a gente sempre conta territórios descontínuos, que fazem parte daquele país. Então, tipo, o Alasca e o Havaí não seguem o território contínuo dos Estados Unidos, mas faz parte dos Estados Unidos. Então, eu conto como fazendo parte do território dos Estados Unidos. Mas é uma terra descontínua. Deu para entender? Aí vocês precisam dizer, ok, sim, não. Eu entendi. Beleza. Então, os maiores países do mundo são Rússia, né? O país que tem a maior extensão do mundo, Rússia. Aí depois, a gente faz aqui um zigue-zague no mapa do mundo. Rússia, Canadá, segundo maior país em extensão. China, terceiro maior país. Quarto maior país, Estados Unidos, porque a gente está contando aqui terras descontínuas. Quinto maior país, Brasil. E sexto maior país, também com dimensão continental, qual seria? Austrália. Austrália, perfeito. Professora, o Brasil... Ana Beatriz, tô falando e tô esquecendo de desmutar. Tá ótimo. Ah, meu Deus do céu. Professora, o Brasil é um país com dimensões continentais? Beleza. É um país que possui áreas ecúmenas e anecúmenas ou só áreas ecúmenas? Eita, professora, não sei o que é isso. O que seriam áreas ecúmenas? Com ecúmenas. Seriam áreas habitáveis. Áreas que são habitadas ou áreas que são de fácil habitação, certo? Então, todas as áreas do nosso país são áreas ecúmenas. São áreas que ou são habitadas ou são de fácil habitação.
O Brasil é um país que não possui áreas anecúmenas. Professor, o que é anecúmenas? Isso caiu no Enem do ano passado, esse termo, anecúmeno. Áreas anecúmenas são áreas despovoadas, que não tem gente morando, ou então, por causa da sua condição climática, não permite a fixação das pessoas. Então, por exemplo... Tipo o Alasca? Perfeito. Tipo o Alasca, tipo o norte do Canadá, tipo o norte da Rússia. São locais muito gelados, então são locais que não permitem, não é que não permite, são locais que não são de fácil acesso e de fixação humana. Áreas montanhosas que tem também aqui nos Estados Unidos, como as Montanhas Rochosas, que se localiza na parte oeste dos Estados Unidos, e pega também aqui o Canadá. As Montanhas Rochosas são áreas que não é uma montanha, não é uma área de fácil fixação humana. Todos esses países aqui que eu mencionei, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Austrália. A Austrália tem um grande deserto na sua parte central. Então, tipo, não são áreas que são de fácil habitação, não são áreas ecúmenas, tá entendendo? Todos esses países aí, com exceção do Brasil, todos eles, com exceção do Brasil, possuem áreas anecúmenas, que não são de fácil habitação devido a condições climáticas, ou então porque não são habitadas mesmo, sabe? Por causa da sua posição, enfim. Já o Brasil é um país que possui seu território completo de áreas ecúmenas, de áreas que são habitadas por povos brasileiros ou áreas que permitem a fixação humana. Aí, se você perguntar, professor, o Brasil é um país muito grande? É, muito grande. Nós ocupamos cerca de 1,7% da superfície do planeta inteiro, mas nós temos um certo privilégio na questão da América do Sul, porque nós somos o maior país da América do Sul, né? Então, 47% da América do Sul corresponde ao território brasileiro. Então, nós somos um gigante, né? Por isso que somos um país continental. E se você considerar as terras emersas do planeta, nós constituímos 5,7% das terras emersas do planeta, que estão acima do nível do mar. Aí vamos passar, né? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui para falar sobre. Aí a gente vai falar de um projetinho chamado Projeto Radam Brasil. Já ouviram falar nesse projeto? Projeto Radam Brasil. Ele foi criado na década de 70, foi criado na época da ditadura militar, inclusive com um projeto que os generais criaram chamado PIN, né, o Plano de Integração Nacional. Eles criaram um projeto e o Radam Brasil, de início, ele servia para a região norte do país, para a região amazônica. Era para, basicamente, fazer imagens aéreas, utilizando sensoriamento remoto, aviões que sobrevoavam a região amazônica, com radares, né, que emitiam informações, se retiravam imagens, que servia posteriormente para elaborar mapas. Professora, mas o Radam Brasil ele durou de 70 a 85, até o final da ditadura militar. E ele servia também, passou a servir com o tempo, não só para a região amazônica, como para o Brasil inteiro. Então, muitos mapas que a gente tem do Brasil dessa época aí, de 70 a 85, utilizavam informações de imagens que eram retiradas do projeto Radam Brasil. Então, foram feitos diversos tipos de mapas do Brasil, como mapa de clima, mapa de vegetação, mapa sobre geologia de rochas, mapa geomorfológico de relevo, através das imagens que eram feitas através desse projeto Radam Brasil, onde aviões sobrevoavam o país com radares, que emitiam informações, e iam sendo feitas imagens do território brasileiro, no sentido de que a gente conseguisse aproveitar ao máximo as nossas riquezas naturais e conhecesse sobre isso. Oi. No simulado tinha uma questão sobre a aerofotografia. A aerofotogrametria. Isso aí. É uma técnica de sensoriamento. É uma técnica de sensoriamento remoto, onde o avião ele sobrevoa um espaço, uma superfície, e ele retira informações, né? Ele faz, como é que eu digo assim? Ele recebe informações porque eles têm radares, né? Eles captam imagens da superfície, de cima para baixo. E todo mapa é feito nessa perspectiva vertical. Isso é uma das técnicas de SIG, de Sistema de Informação Geográfica, de fazer mapas através de imagens de aviões, aerofotogrametria. Por isso que tem esse nome aero, né? Que vem de aéreo. Beleza até agora? Vamos seguindo? Pronto. Aí aqui a gente tem posição geográfica e astronômica. O Brasil se localiza em quantos hemisférios? 1, 2... Central e hemisfério norte. 3.
3, quais são? Uma parte se localiza no norte, outra no sul e totalmente a oeste. Perfeito. O Brasil está localizado em 3 hemisférios. Se o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, o Brasil é cortado pela linha do Equador. Aqui eu tenho 4 estados brasileiros que são cortados pela linha do Equador, que são Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. São cortados pela linha do Equador. Aí ia perguntar se você queria que eu dissesse. A gente tem aproximadamente 7% do Brasil no hemisfério norte, 7% do Brasil apenas no hemisfério norte, e 93% do Brasil se localiza no hemisfério sul. Então, a maior parte do Brasil é um país que está presente na parte sul do mundo. E nós estamos totalmente, como disse Vitor aí, à esquerda de Greenwich, né? Nós estamos na parte ocidental do globo. Greenwich divide a Terra em 2 hemisférios também, assim como o Equador, mas ele vai dividir a Terra em leste ou oriente, a parte direita aqui de Greenwich, e ele vai dividir também em oeste ou hemisfério ocidental, que no caso o Brasil é um país ocidental, porque está na parte ocidental. Se vocês tiverem alguma questão sobre isso, sobre hemisférios, quantos hemisférios o Brasil está localizado? 3, norte, sul e hemisfério ocidental. Deixa eu ver se tem mais outra coisa. Sim, se vocês repararem aqui, a gente vai ver que o Brasil também é cortado por outra linha, outro paralelo muito importante, que é o Trópico de Capricórnio. Isso. O Trópico de Capricórnio, ele passa em cima, pega os estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Passa por cima desses 3 estados. A gente vai ver que, basicamente, 92% do nosso território vai estar dentro de uma zona tropical, né? Uma zona quente do globo, mais quente do globo. E essa faixa de terra que está aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Que é cortada por trópico, essa parte aqui vai estar numa zona que a gente chama zona temperada do sul, porque está no hemisfério sul, que é onde a gente vai encontrar as 4 estações do ano bem definidas. Essa faixa de terra também é chamada de zona subtropical. Por que subtropical, professora? Porque está numa faixa intermediária, né? Você está aqui mesmo em cima do trópico, bem pertinho do trópico, é chamado de subtropical, intermediária, entre tropical e temperado. Deu para entender? Deu. Beleza. Agora, posição geográfica e astronômica. Vamos lá. O Brasil é um país, como a gente já viu, que ele ocupa a maior parte de toda a América do Sul. 47% da América do Sul é somente o Brasil, então é um país gigantesco, é um país com dimensões continentais. É um país cortado por linhas imaginárias importantes, Equador, Trópico de Capricórnio. É um país que faz fronteira basicamente com todos os países da América do Sul, exceto com 2. Quais são eles? Chile e Equador. Chile e Equador, perfeito. São os únicos países, ó. Equador não faz fronteira, Chile não faz fronteira. São os únicos que não fazem fronteira com o Brasil. Deixa eu ver o que mais. Aí aqui eu coloquei para vocês, eu acho isso muito decoreba. Os pontos extremos do território brasileiro. Tipo, ponto extremo a norte, ponto extremo... Não precisa decorar isso. Né? Isso é... Ponta dos Seixas, a leste, a aí leste. a oeste. Aí pronto, outra coisa que a gente precisa saber aqui, dessa Constituição da América do Sul. Eu tenho um território aqui que não é país, não é isso? Qual é? Que ainda é uma porção ultramarina de um país. É a Guiana, não? Isso, Guiana Francesa, pronto. Só a Guiana Francesa aqui que não é país ainda. Aí a gente divide a América do Sul em 4 porções. A gente vai dividir ela em 4 porções. A gente vai ter uma parte aí que é chamada de América Andina. Professora, América Andina por quê? Porque esses países estão dentro da faixa da Cordilheira dos Andes, estão mesmo situados na Cordilheira dos Andes, exatamente, por isso que são chamados de América Andina. Quais são eles? América Andina, que está mesmo na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Eu tenho Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e os Andes vai até a Venezuela. Eu tenho 6 países na América Andina. Professora, a América Setentrional, quer dizer América do Norte, né? Setentrional, lembra? Norte. Setentrional, eu vou ter o quê? 3 territórios. Eu vou ter aqui a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Aí, nessa parte ao sul aqui, a gente vai ter a América Latina. Professora, por que a América Latina? A gente vai ter aqui Paraguai, Argentina e Uruguai. Esses 3 países tiveram uma colonização, uma história, foram colonizados pela Espanha, né? Tem uma história em comum. Sem contar que eles estão inseridos também numa região, numa bacia chamada Bacia do Rio da Prata. Bacia do Rio da Prata. É por isso que eles são chamados de países platinos, né? Eles estão localizados na América Latina. E o Brasil, como ele é o maior país da América do Sul, né? O gigantesco,
da América do Sul, ele sozinho forma uma regionalização, um nomezinho somente para ele. Ele está localizado na parte centro-oriental, oriental quer dizer leste. Ele está na parte centro-leste da América do Sul. Beleza até agora? Deixa eu ver se falta mais alguma da Coreia para falar. Sim, mais uma da Coreia. O Brasil é um país que tem uma grande faixa litorânea, a gente vai ver, né, a nossa Amazônia Azul, e a maior parte dos mares que estão na nossa costa são mares abertos. Ana Beatriz, como é o nome? É Centro-Leste, é? Centro-Oriental. Centro-Oriental. O Brasil está na porção centro-oriental da América do Sul. Por que centro-oriental? Está na parte central, realmente, observa, o Brasil está na parte central, mas também está na parte mais a leste. Oriente não quer dizer leste, né? Onde o sol nasce. Uhum. Pronto. Então, está na parte central e também na parte leste. Por isso que é chamado de centro-oriental. O Brasil está localizado na parte centro-oriental da América do Sul. Centro e leste. Sim, aí vamos lá. A maior parte dos mares que estão na nossa costa litorânea são mares abertos. Alguém sabe me dizer o que é um mar aberto? Já ouviram essa denominação alguma vez? O que seria um mar aberto? A maior parte dos nossos mares são mares abertos. Na verdade, são todos. O que é um mar aberto? Decoreba. Professora, mar aberto é aquele que está em livre contato com o oceano, que nada o impede de se conectar com o oceano. Exatamente. Todo mar aberto seria aquele mar que ele tem livre acesso, livre contato com o oceano. Então, se você observar aqui, todos os mares da nossa costa vão ser mar aberto, né? Aí vamos lá. Outro projeto que esse aqui ele existe até hoje no Brasil é o projeto Calha Norte. Ele é chamado Projeto Calha Norte justamente porque ele está localizado na parte norte aqui da Amazônia. Professora, esse projeto aqui, diferentemente daquele que eu falei para vocês, do Radam Brasil, o Radam Brasil de início era só para a Amazônia, mas ele acabou servindo para o território inteiro. Mas esse aqui, ele se restringe à parte norte do Brasil. Então, ele foi criado no ano de 1985, na época da redemocratização brasileira, né? Estava acabando aí o período da ditadura militar, e a gente tinha o primeiro governo de José Sarney. Foi ele que criou, né, que sancionou esse projeto aí, o Projeto Calha Norte. Esse projeto ele consistia em proteger, como essa área aqui é uma área de contato com outras fronteiras, né, com outros países, essa parte norte aqui da região norte do Brasil está em contato com outros países, então foi feito esse projeto para que houvesse uma proteção maior do território brasileiro, essa parte norte do Brasil. Então, foi instalado quartéis, pilotões na fronteira aqui entre o Brasil e outros países, principalmente nesse quesito de defesa do território. Depois, esse projeto ele foi aliado ao Sistema de Defesa do Brasil. Em 99, ele passou para o Sistema de Defesa. Mas ele já foi criado com esse objetivo, de defesa mesmo. Deixa eu ver se falta dizer mais alguma coisa. Aí sim, aí vai falar aqui um pouquinho que, tipo, como está numa região aqui de fronteira, então, por exemplo, essa parte aqui da Colômbia. Na Colômbia, a gente tem um grupo das Farc, né? Tem muita questão envolvendo narcotráfico, tráfico de drogas, enfim. Então, um dos imperativos para se existir também esse projeto é de defesa também em relação às pessoas que traficam drogas, né? Traficam drogas da Colômbia, que podem passar aqui pelo território brasileiro, transportar Ana Beatriz, Oi. eu estava assistindo uma aula essa semana, aí o cara dizia que tipo, as fronteiras nessa região eram um ponto muito Estratégico. bom. Não, era tipo um ponto tipo de, como é que eu posso dizer, muito bom para o comércio dos países, mas também era um ponto muito perigoso por causa do crime. Isso. Exatamente. É um ponto, exatamente, é isso mesmo que ele falou. É um ponto muito bom porque tá na fronteira, então você pode exportar seus produtos aqui de forma mais rápida, mais fácil, mas em compensação, a área de fronteira é uma área muito perigosa, porque é por onde passa o tráfico de pessoas, de droga, de arma, né, de tudo no mundo aí de ruim. Esse projeto Calha Norte, ele foi criado exatamente por esse sentido, o sentido de defesa do território, nessa porção norte aí do Brasil. Pronto, aí agora a gente vai seguindo. Aí vamos falar de outro projeto. O último projeto do LIF que vai falar é o projeto CIVAM. O projeto CIVAM quer dizer o projeto de vigilância da Amazônia. Professora, mais um projeto que envolve a região amazônica. Exatamente. Esse projeto aqui também foi criado para a região amazônica. Para que tudo isso se hoje em dia querem destruir ela?
Pois é, né? E um dos objetivos do CIVAM era exatamente controlar a exploração predatória da vegetação, dos minerais dessa região aí. E também controlar a questão de grileiros, né? De madeireiros, de pessoas que querem também se apossar de terras indígenas. Esse projeto também serve para isso. É um projeto de vigilância total da Amazônia, que aqui engloba a Amazônia Legal. Professor, o que é a Amazônia Legal? O CIVAM foi feito para proteger, né, para dar um maior acesso de informações da Amazônia Legal. Professor, eu não sei o que é a Amazônia Legal. Beleza. A Amazônia Legal é toda a área que envolve floresta amazônica, que não envolve apenas a região norte do Brasil. Envolve também aqui o oeste do Maranhão, que está dentro do Nordeste, mas tem floresta amazônica. Envolve aqui o Mato Grosso também, que está dentro da Amazônia Legal, porque tem resquícios de floresta amazônica, né? Mas o Mato Grosso está dentro do Centro-Oeste, por exemplo. Aí engloba aqui um pouquinho do Goiás, do Tocantins, pronto, essa região toda aqui. O CIVAM, ele foi criado basicamente para proteger, mas para dar um maior número de informações sobre tudo que está ocorrendo na Amazônia. Então, por exemplo, se algum país está tentando, sei lá, descobrir uma nova espécie na Amazônia e está tentando roubar, está tentando levar essa espécie para o seu país de origem, desculpa, e, sei lá, fabricar um novo medicamento. Então, o CIVAM, ele vai lá, detecta esse tipo de coisa e já né, entra com as punições, enfim, né, para que isso não ocorra. Professora, qual é o grande X do CIVAM? O CIVAM foi um projeto criado, começou a valer no Brasil em 2002, na época do presidente Fernando Henrique, mas quem ganhou a solicitação para exercer o trabalho do CIVAM não foi uma empresa brasileira. Quem ganhou a licitação para trabalhar no CIVAM foi uma empresa norte-americana, estadunidense. Quem praticamente exerce o trabalho do CIVAM é uma empresa dos Estados Unidos chamada Raytheon, enfim, não sei pronunciar, Raytheon. Enfim, quem ganhou a licitação para trabalhar mesmo no CIVAM foi a empresa estadunidense, mas essa empresa, ela trabalha em território que é nosso, que é brasileiro. Então, existe muita especulação em cima desse projeto, que dizem que é uma fraude, que não deveria, nosso sistema de inteligência que deveria estar trabalhando dentro do CIVAM e não a empresa norte-americana, estadunidense. Enfim, existe uma polêmicazinha em torno desse programa, mas ele é válido até hoje. Existe. Pontos extremos. Aí aqui é aquela parte, né, dos pontos extremos do Brasil, vocês já sabem, né? Se é decoreba, não precisa decorar isso, pelo amor de Deus. Aí a Amazônia Azul, perfeito. Chegamos numa parte bem bacana. Professora, o que é a Amazônia Azul? Essa faixa de terra aqui, que consiste no nosso território marítimo, é considerada essa nossa costa aqui, tá vendo? Até onde vai essa listinha aqui da plataforma continental, tudo isso aqui pertence ao território brasileiro, é de soberania brasileira. Existe uma lei, que eu vou até mostrar para vocês, se der tempo. A lei do mar territorial, que institui o nosso território marítimo. Até onde vai o poder brasileiro? O que é que o Brasil pode fazer no seu mar territorial? O que é que o Brasil pode fazer na sua zona contígua? O que é que o Brasil pode fazer na sua zona economicamente exclusiva? Enfim, tem tudo. Aí vai dizer que é uma área estratégica, enfim. Professora, por que é chamada de Amazônia Azul? Essa faixa aqui de terra marítima, ela compreende mais ou menos 3,6 milhões de quilômetros quadrados, que equivale ao território, à superfície da Amazônia, certo? Da floresta amazônica. Então, é por isso que ela é chamada de Amazônia Azul. Azul, a gente sabe por quê? Porque é território marítimo. Professora, o que seria esse mar territorial? É uma faixa de terra, de mar, é uma faixa de mar, que vai da linha de base, estão vendo aqui, ó, esse esquema, vai da linha de base até 12 milhas náuticas. O mar territorial seria uma faixa que vai, tipo, lá da prainha onde você está, certo? Da linha de base do território, até 12 milhas náuticas. Professora, 12 milhas náuticas quer dizer o quê? 22 quilômetros. São 22 quilômetros. Então, o mar territorial, onde o Brasil tem total soberania sobre essa parte, essa parcela marítima, vai até 22,2 quilômetros. Aí a gente tem